Oi gente, meu nome é Kathleen e hoje eu vim aqui falar sobre o último episódio da primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos. Finalmente a gente chegou ao fim da temporada e nesse vídeo eu vim falar não só sobre o episódio final, mas também o que eu achei dessa temporada como um todo. Fica o aviso que o vídeo vai ter spoiler sobre o que aconteceu na temporada e nesse episódio, então termina lá de assistir pra depois você vir ver o vídeo. O episódio final vai começar com algumas cenas de um flashback do Luke treinando o Percy lá no acampamento Meio-Sangue. E isso é legal porque essa cena do flashback abre caminho para a luta que vai acontecer agora no presente, que é do Percy contra o Ares. E isso explica bem porque que o Percy consegue lutar bem, mesmo sendo muito mais fraco do que o Ares. E o ponto alto da luta é quando o Percy usa os seus poderes, né? Evoca ali o mar, que vai com tudo para cima de Ares, dando a vitória pro Percy, né? Essa luta em si, ela é muito rápida, né? As coisas acontecem assim, muito rapidamente, e a impressão que fica é que o Percy só conseguiu ganhar por causa de todo o descaso que o Ares faz dele, né? Então, quando ele pede ali o combate, o Ares fica tipo, ai, nossa, você vai morrer e tal. Então, esse descaso que ele tem do garoto, né, achando que ele é insignificante, foi a oportunidade que o Percy teve ali de conseguir virar o jogo ao seu favor. E quando o Percy encontra a Alecto lá na casa de praia pra entregar pra ela o Elmo das Trevas, a gente escuta aqui no rádio que alguns abalos sísmicos estão acontecendo, o que tá causando muito atraso de voos, enfim, tem um pequeno caos se formando aqui, o que mostra que a guerra entre Zeus e Poseidon está de fato acontecendo. E nós temos então a decisão do Percy de ir até o Olimpo pessoalmente para falar com Zeus e entregar o raio, o que é uma decisão insana, né, já que Zeus tem todos os motivos para matar o garoto ali mesmo, mas eu acho engraçado, né, como ele fala, mas se eu fizesse isso de outra forma, né, tipo mandando um e-mail, como o Grover sugere, onde estaria a glória nisso tudo? Então o Percy vai até lá, e agora a gente vai ter a primeira aparição do Lance Redditt, o saudoso ator que morreu em março de 2023, mas que tá fazendo o Zeus aqui, que é um personagem super interessante. E Zeus é totalmente indiferente em relação a Percy, ele recebe o raio mestre como se não fosse nada, comprovando aí, né, a teoria do Ares, que a gente viu lá no episódio, sei lá, 4 ou 5, em que o Ares fala que o raio era só um detalhe, mas a guerra aconteceria de qualquer maneira. E quando o Percy revela pra Zeus o plano de Cronos, ele lida como se não fosse nada. Ele mesmo fala que isso é normal e totalmente óbvio, porque é isso que os deuses fazem. Então, eles são derrotados, depois eles ressurgem, lutam de novo, de novo, de novo. Inclusive, ele fala que vai manter a sua guerra atual com Poseidon até que ele consiga a sua vitória. E eu achei interessante como Zeus foi construído aqui, né? Porque ao longo da temporada a gente ouviu muito sobre como os deuses só se importam com eles mesmos, como eles não ligam para os seus filhos e como eles vivem em uma situação muito complicada ali familiar, né? Uma dinâmica muito estranha, muitos problemas, tal. E eu gostei porque o Zeus, ele se mostrou aqui uma pessoa totalmente focada no seu próprio ego, então ele deixa bem claro nesse diálogo que o que importa pra ele é sair vitorioso nessa guerra. Então ele fala tipo, ai Cronos, tá, deixa que venha, eu vou continuar lutando e eu vou ter a minha vitória, e depois eu vejo o que eu faço. Então assim, ele só está preocupado em manter a sua posição. Mas o Percy vai insistir falando que ele tá cego com essa guerra toda, que a guerra só serve pra enfraquecer tanto a Zeus quanto a Poseidon, para que Cronos possa se reerguer enquanto os dois estão lutando ali, né? E essa impertinência do Percy, ela vai ali no seu nível mais alto ali. Zeus perde a paciência com ele totalmente e quase o mata, sendo impedido pelo Poseidon, que aparece aqui na última hora pra salvar o seu filho. E essa segunda aparição do Poseidon é muito boa também, assim como a primeira, né? Claro que a primeira tem um tom mais dramático, gosto mais, mas aqui é muito bom. E ele vai fazer uma barganha ali com Zeus, né? Então ele se entrega, né? Ele se rende, ou seja, ele dá a vitória dessa guerra atual pra Zeus em troca de que Zeus poupe o seu filho, né? De que Zeus deixe isso passar, finja que isso não aconteceu. E como eu falei, Zeus só se importa de ter a sua vitória, então pra ele isso não é um problema, já que agora ele pode se declarar vitorioso sem ter lutado muito. Mas essa briga não vai acabar sem que Zeus jogue na cara de Poseidon que o Percy não deveria nem ter nascido, e o Poseidon devolva ali pra ele que a Thalia também não deveria ter nascido, ou seja, tá todo mundo errado nessa história, né?
E aí o Poseidon revela a sua preocupação sobre os outros deuses já estarem sabendo de Cronos, né? Já que a notícia foi se espalhando, eles conversam em grego antigo aqui, e eu acho interessante que Zeus fala pra ele assim: ai, tá bom, né? Vou convocar uma reunião, vou declarar a minha vitória esmagadora sobre você, e aí depois a gente vê esses casos de família. Então, assim, mais uma vez mostrando como ele pensa totalmente nele em primeiro lugar, e depois ele vai lidar com isso, porque esse problema do Cronos pra ele parece ser realmente um problema pequeno, e isso pode ser a grande ruína de Zeus aqui, né? Resolvido essa questão com Zeus, a gente tem a primeira conversa aí entre o Percy e o Poseidon, que é uma conversa muito fofa, é um momento ali estranhamente fofo, porque o Percy não esperava encontrar o seu pai e meio que não sabe o que falar, ao mesmo tempo que o Poseidon quer repreender ele por ter feito tudo isso, mas ele o admira por ter tido essa coragem e reconhece que é uma característica esperada, né, do filho do deus do mar. Então é uma conversa fofa, eu gosto desse encontro deles dois. E o Percy vai perguntar aqui se os deuses conseguem sonhar e se o Poseidon já sonhou com a Sally, a sua mãe. E gente, essa pergunta vai abalar bastante ele vai ficar aqui com os olhos cheios de lágrimas, sem saber muito o que responder, e ele vai tirar o Percy dali o mais rápido possível, porque a situação ficou constrangedora. Mas eu achei isso interessante, porque se a gente for pensar na cena do episódio anterior, que pra mim é a melhor cena da temporada, que é naquele flashback em que a Sally chama o Poseidon e ele vai ali ajudar ela, é uma cena muito bonita, né, em que eles mal conseguiam se olhar, e eu acho que juntando o que a gente viu naquela cena com o que a gente viu agora, né, da reação dele a essa pergunta do Percy, fica claro que o Poseidon tem sim sentimentos pela Sally, né, sentimentos que devem ser fortes, e eu gostaria de ver mais sobre isso nas próximas temporadas. E o Percy é enviado de volta pro acampamento Meio-Sangue, onde ele é recebido com aplausos, né, já que ele salvou o mundo, acabou com a guerra, então ele tá meio desnorteado assim, mas todo mundo acha ele um grande herói aqui. E a Clarice, né, que era a grande suspeita de ter roubado o raio, ela está lá normalmente, como se nada tivesse acontecido, o que vai deixar o Percy bem nervoso, assim, né, pela pessoa que roubou o raio não ter sofrido nenhuma consequência e nada. E aí vem toda aquela conversa de, a gente não tinha provas, tal, mas não demora muito para que o Percy revele que ele sabe que quem fez isso foi o Luke. Afinal, o Luke poderia ter entregado a Clarice, mas sabendo que não foi ela, ele agiu dessa forma, o que o transformou numa pessoa muito suspeita, né? Então, em um momento que tá ali apenas o Luke e o Percy em uma parte mais reservada do acampamento, o Percy revela que o oráculo estava certo, né? Que ele seria traído por alguém que o chama de amigo, e esse alguém é o Luke. Mas o Luke insiste que ele é sim amigo de Percy e que ele quer recrutá-lo e não matá-lo, né? A ideia do Luke aqui é que os dois se unam a Cronos e lutem contra os deuses, né, que só pedem adoração e não merecem nada disso, essa história, né? E ele também vai revelar pro Percy que ele tem a espada Mordicostas, que é uma espada que ele recebeu de Cronos e que tem o poder de abrir portais, né, que podem tirar os garotos do acampamento e escondê-los em qualquer lugar. Inclusive, ele fala que pra próxima etapa que está por vir, seria muito bom a ajuda do Percy. E aí a Annabeth vai revelar que ela estava ali aquele tempo todo, né, invisível, ela ouviu toda a conversa, o que é interessante, já que a Annabeth tem toda uma lealdade com o Luke pela história que eles viveram juntos, então agora ela já sabe tudo o que ele fez, e nessa hora o Luke foge pelo portal e não sabemos onde ele está. Passado um tempo, a gente vê o Percy, a Annabeth e o Groover se despedindo ali perto da árvore da Thalia, um momento muito fofo de despedida, já que todos eles vão seguir o seu caminho ali, mas eles prometem se reencontrar no ano seguinte naquele mesmo local, o que já dá um super gostinho de quero mais, né, pra ver uma segunda temporada. E enquanto a Annabeth vai ter aí férias de uma criança normal com o seu pai, né, com a sua família, o que é bem estranho pra ela, a gente vai ver que o Groover conseguiu a sua licença de buscador para ir atrás de Pan, que é algo que ele sempre quis, né? E ele tem um palpite de que Pan deve estar no mar, então ele vai tentar algo que pouquíssimos ou até nenhum buscador tentou antes. E aí a gente vê a cena em que o Percy encontra sua mãe na cabana da praia. Essa cena, ela é intercalada ali com o sonho do Percy, onde Cronos aparece, né? E fala pra ele que muito em breve eles dois se encontrarão no mundo de Percy, ou seja, no mundo real. E o Percy vai desafiá-lo, né? Encontrá-lo de verdade, sempre impertinente como Percy é, e o Cronos diz que a sobrevivência do garoto é parte fundamental para o seu plano, para o que vem a seguir. Então, dois momentos aqui nesse episódio em que o que vem a seguir, né, a próxima parte, que seria a segunda temporada, é puxado aqui para dar mais essa curiosidade, né, do que vai acontecer depois.
E a gente tem uma cena pós-crédito que é bem divertida, que a gente vai ver o Gabe chegando ali no prédio onde a Sally e o Percy moram, e ele tá falando no telefone com um advogado. E no telefone ele vai falar que a sua esposa pediu o divórcio, está fazendo ele pagar as custas do advogado e ainda o empréstimo que ela fez para poder pagar a sua faculdade. Ele tá super nervoso com isso. Ele vai tentar entrar na casa ali sem sucesso, já que a fechadura foi trocada, mas ele vai encontrar uma caixa na porta, né, que é a caixa da cabeça da Medusa, que foi mandada devolver para o remetente, né, ser devolvida ao Percy. Quando ele abre, ele logo vai ser petrificado, já que ele olha nos olhos da Medusa, e não vai ficar claro aqui se realmente a caixa foi devolvida e estava ali por acaso e ele chegou antes do Percy e abriu, ou se o Percy e a Sally deixaram propositalmente ali para que ele pegasse a caixa e fosse petrificado, né, enfim. Mas o Gabe está petrificado e é assim que a gente fecha essa primeira temporada. E nós finalmente terminamos essa temporada, né, que foi uma temporada muito gostosinha de assistir. Eu gostei da temporada, reconheço que tem alguns problemas, algumas coisas que eu não gosto, que eu acho que poderiam ter sido melhores, mas ainda assim foi uma temporada que eu gostei. Um dos problemas é que eu acho que muita coisa acontece de forma muito rápida, muito apressada na série, principalmente naqueles episódios que são muito curtos e que poderiam sim ter se beneficiado mais se tivesse um pouquinho mais de tempo, o que ao meu ver não seria um problema, né? Se a gente tivesse mantido uma média aí de 40 a 45 minutos por episódio, eu acho que teria tido mais tempo para desenvolver algumas coisas, mas nós tivemos episódios aí de 33 minutos, o que faz muita diferença. E eu achei que essa temporada caprichou bastante no desenvolvimento dos personagens, então tem muito tempo ali dedicado a isso, né, principalmente quando a gente fala do trio principal. Mas, gente, já que esse tempo foi gasto nos personagens, a gente teve muitas cenas de ação acontecendo muito rápidas, né? Então, cenas muito curtas, tudo acontecendo muito rápido, lutas tão rápidas que perdem um pouco o seu peso, poderiam ter sido lutas mais lentas, né? Um pouco mais bem desenvolvidas, o que não acontece. Mas, como eu falei, os personagens são desenvolvidos, então pra mim foi muito fácil estabelecer uma conexão com eles, eu consegui gostar bastante dos personagens. E por ser uma primeira temporada de uma série que deve ser longa e que tem um tema tão complexo quanto a mitologia grega, né? Que muitas pessoas não têm tanta familiaridade com o assunto, eu sinto que essa temporada, ela precisou investir muito tempo em contextualização. É óbvio que tem muitos fãs aí dos livros que estão assistindo a série, já sabem de tudo, mas também tem muita gente chegando nova que não sabe nada da mitologia grega, ou quase nada, não conhece nada de Percy Jackson, então teve muito tempo nessa temporada que foi dando contexto, né, quem é quem, nome dos deuses, as histórias ali de cada um, o que deve diminuir para as próximas temporadas, né, à medida que a gente já sabe quem é quem nessa família toda. E assim, pra quem lê os livros, é normal que tenha bem mais críticas em relação à adaptação, né? Sempre acontece isso, em qualquer adaptação, por melhor que ela seja, sempre tem um ponto ou outro que diverge do material original e que as pessoas podem ter as suas críticas, né? Embora algumas mudanças até sejam boas. Mas assim, como eu já falei pra vocês em outros vídeos que eu fiz aqui no canal sobre Percy Jackson, eu não li os livros, apesar de eu saber muita coisa sobre esse primeiro livro, então eu já sabia tudo o que ia acontecer, enfim, eu já tinha bastante familiaridade com o material, embora eu não tenha lido na íntegra. Mas assim, gente, considerando como uma pessoa que só assistiu a série, né, já que eu não conheço o material completo de Percy Jackson, eu acho que foi uma boa primeira temporada. E assim, um dos problemas pra mim dessa temporada, que eu já falei em outros vídeos também, é o fato dos personagens saberem demais. Então eu falei que isso pra mim tirou um pouco do drama, do suspense de várias cenas. Então o Percy, a Annabeth e o Groover sabem de tudo aqui, eles já chegam na cena sabendo. E o problema não é só eles saberem demais, mas é a forma como a série mostra que eles sabem. Então a gente tem vários momentos em que eles chegam falando exatamente tudo aquilo que eles sabem. Parece que eles estão contando uma história ali, sendo que seria muito melhor se a série mostrasse esse conhecimento de uma forma mostrada, né? Acho que não tem nem como explicar isso e não tão falada como é. Então, só como exemplo, o episódio 7 é aquela cena, né, em que o Percy chega na loja de colchões e ele chega explicando exatamente tudo que ele sabe, sendo que ele poderia deixar claro o que ele sabe nas ações. Então ele não precisava chegar falando, ele poderia chegar tomando atitudes que mostrasse que ele tinha domínio
escárnio daquela situação. A série faz muito isso nessa temporada, é uma coisa que eu não gosto, que me distancia um pouco, mas eu não acho que estrague a série como um todo. Inclusive, no próprio episódio 7, né, quando o Percy tá no mundo inferior, tem um momento em que o conhecimento dele é mostrado e não falado, né, quando ele tá lá com o Hades, e eu gosto bem mais. Eu gostaria que as escolhas dessa temporada tivessem ido mais pra essa linha do mostrar do que do falar. E assim, a série opta por um tom mais infantil, né? O público-alvo da série é o público infanto-juvenil, o que não é um problema pra mim, eu acho que é uma escolha, e a série pode ser boa mesmo tendo um tom mais infantil, mas tem alguns momentos que eu sinto que a série passa um pouco do ponto, principalmente com relação ao Grover, que é um personagem que funciona muitas vezes como alívio cômico, e até aí tudo bem, mas tem alguns momentos, algumas atitudes, algumas piadas que eu acho que fica um clichê muito infantil e pode até agradar um público mais infanto-juvenil, mas não me agrada muito. E o Percy e a Annabeth estão perfeitos, gente. Eu tô apaixonada pela escalação do trio principal, né, como um todo. Não só as escalações, mas as interpretações. Eu acho que os atores têm muito carisma, eles têm muita química em cena, principalmente o Percy e a Annabeth, e eu acho que funciona muito bem, eu realmente gostei. Da temporada como um todo, o meu episódio favorito é o episódio 7. Eu já falei milhões de vezes pra vocês, né? Eu gosto muito, não só porque a gente viu o mundo inferior, Hades, que é muito legal, mas também por causa da cena entre a Sally e o Poseidon, que é uma cena que eu gosto demais. Eu acho que ela atinge o drama ali na medida certa, e eu gosto do tom desse episódio, que é um episódio meio diferente, né, dos outros de forma geral, então fica aí como meu favorito. E no geral, eu concluo que tivemos uma boa primeira temporada. Eu fico me perguntando o que vai acontecer daqui pra frente, né, tanto na questão da história, acho que vou até ler os livros, mas não só sobre isso, né, eu fico pensando se o tom da série, de repente, pode mudar à medida que os atores vão crescendo, né, não só os atores, mas os personagens em si vão crescendo e amadurecendo. Será que a série vai acompanhar esse crescimento e esse amadurecimento e vai adaptando o seu tom também? Ou será que a gente pode esperar algo bem parecido aí até o final? Bom, não tem como saber, né, porque não temos uma segunda temporada, inclusive a segunda temporada não foi confirmada, mas deve ser, porque é um projeto, assim, bem audacioso, né, e o Rick Riordan está envolvido, então eu acho que vai acontecer, e sinceramente espero que aconteça, porque agora nós temos uma adaptação melhor aí de Percy Jackson. É claro que tá tendo várias críticas, tem uma galera que não tá gostando, mas assim, em comparação com os filmes, eu acho que a série tem muito mais potencial, né, o que já é óbvio, acho que não tinha nem que falar isso, mas enfim, foi uma boa temporada, apesar desses problemas que eu acho que precisam ser comentados, e eu realmente acredito que pra uma segunda temporada pode ser que a galera veja, né, esses pontos baixos aí da crítica e melhore, né, trazendo uma segunda temporada bem melhor. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou da primeira temporada de Percy Jackson, desse episódio final? Você gostou, você não gostou? Tem alguma coisa aí que você queira comentar que eu não comentei nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, porque eu adoro saber a opinião de vocês. E, gente, a nossa cobertura de Percy Jackson chegou ao fim, né? Estamos aqui no último episódio, temporada completa, então eu queria muito agradecer a todos que assistiram os vídeos aqui de análise dos episódios que eu fiz, e também já quero avisar que não acabou por aqui, tá? Nós vamos ter uma pausa aí de Percy Jackson, mas que nós teremos mais conteúdos no futuro conforme for saindo atualizações sobre as próximas temporadas. E eu também tenho que avisar que segunda-feira vai ter uma live aqui no canal em que nós falaremos sobre essa temporada, foi boa, não foi, último episódio, melhores episódios, tudo sobre essa temporada será falado nessa live, então eu já te convido pra vir aqui segunda-feira à noite, e eu vou deixar o link nos cards e na descrição do vídeo pra você não perder. E se você estiver vendo esse vídeo no futuro, a live vai ficar salva no canal e você pode assistir também. Mas é isso, gente, o meu vídeo de hoje foi esse, eu vou ficando por aqui, e eu agradeço muito pra você que assistiu o vídeo até o final. E eu espero você nos próximos vídeos do canal. Até a próxima e tchau!